Imagine que você é um alpinista aventureiro e está caminhando por uma área remota e bastante congelada de uma montanha. Você avista em meio à neve um corpo estranho, um objeto congelado por uma grossa camada de gelo exposta. O que pode ser isso? Um objeto de 20 anos deixado por outro alpinista? Ou, o melhor dos casos, uma descoberta pré-histórica? Tudo isso é possível quando se trata de gelo e a incrível capacidade de preservação. E hoje, aqui no canal, você vai conhecer um pouco mais sobre essas descobertas. Conheça agora as 8 descobertas misteriosas encontradas congeladas. Vírus. Cientistas anunciaram em 2014 que conseguiram acordar com o sucesso de um vírus gigante de 30 mil anos e estava congelado. De acordo com a equipe de pesquisadores, o vírus é de um tipo nunca antes encontrado. A equipe, então, aproveitou o anúncio para alertar quanto aos riscos que o aquecimento global pode levar se novos vírus desconhecidos forem revelados. Esta descoberta leva os cientistas a acreditar que a diversidade de vírus existentes no mundo é maior do que se imaginava, existindo inclusive a possibilidade de que alguns deles sejam nocivos aos humanos. Batizado de Pitovírus sibericum, o vírus inédito foi encontrado em uma amostra de 30 metros de profundidade de permafrost retirado da costa da Sibéria, onde a temperatura anual é de menos 13,4 graus. Para testar a eficiência do organismo, os pesquisadores descongelaram os vírus e acompanharam a sua reprodução em uma cultura, na qual ele foi capaz de infectar uma ameba milhares de anos. De acordo com o estudo que foi publicado, a datação de radiocarbono realizada na amostra revelou traços de vegetação com mais de 30 mil anos, tempo em que os mamutes e os neandertais habitavam a Terra. Depois de passar por análises microscópicas, os cientistas chegaram à conclusão de que o vírus é um vírus gigante, também conhecido como Pandora vírus. O organismo é formado por 500 genes, enquanto um vírus de influenza tem apenas 8. O seu tamanho é tão impressionante que ele pode ser observado por um microscópio óptico, em vez de precisar de um poderoso microscópio eletrônico para ser estudado, por exemplo. As análises realizadas com o vírus inédito revelaram que ele não é nocivo aos humanos ou animais, já que é capaz de infectar apenas um tipo de ameba. De qualquer maneira, o estudo revela a capacidade que esses organismos têm de sobreviver por períodos extremamente longos. Donzela do gelo. 3 crianças incas mumificadas foram encontradas em um santuário perto do pico de um vulcão argentino em 1999. Uma pré-adolescente de 13 anos, um menino e outra menina de aproximadamente 4 a 5 anos. Tais múmias já são consideradas as amostras mais preservadas do mundo, principalmente devido às condições frias do túmulo em que foram encontradas. Só agora, os cientistas revelaram que as 3 crianças haviam consumido grandes quantidades de álcool de milho e também folhas de coca, matéria-prima utilizada hoje para obter cocaína. E tudo fez parte de um ritual de sacrifício. De acordo com os exames, as crianças foram preparadas durante 1 ano para o ritual, ingerindo diariamente doses dessas drogas que eram aumentadas gradativamente até aproximar a semana do sacrifício, quando altíssimas doses foram ingeridas, deixando as crianças entorpecidas até antes de serem mortas. Os cientistas acreditam que as crianças foram levadas ainda vivas à aldeia até o vulcão, parando no caminho para rituais que incluíam a ingestão de drogas. A adolescente, chamada pelos cientistas de Donzela do Gelo, foi encontrada com as pernas cruzadas e o corpo curvado ligeiramente para frente, como se estivesse dormindo ou dopada no momento da morte. Dentro da sua boca havia um maço de folhas de coca. Seu estômago estava cheio e ela não havia defecado recentemente. A análise nutricional indicou que as crianças foram tratadas por toda a vida com uma ótima alimentação, também como parte do ritual. Apesar da situação nos parecer sofrida, a criança não apresentava a aparência de um estado de angústia no momento da morte. Mamute. Em 2013, o Japão recebeu a visita ilustre de uma criatura chamada Iuka, o mamute mais bem preservado de todos os tempos. Pela primeira vez, esse mamute mumificado foi colocado em exposição pública. Iuka foi encontrado há 3 anos na Sibéria e os paleontólogos acreditam que ele morreu entre 6 a 11 anos de idade, há 39 mil anos atrás.
Um dos pesquisadores envolvidos na descoberta de Yucca disse que o mamute está assim tão bem conservado porque passou todo esse tempo congelado. Ele disse supor que o mamute possa ter caído ou ficado atolado em algum lugar até morrer, o que explica a parte inferior do corpo do animal ter ficado bem conservada. Em compensação, o tronco superior praticamente todo corroído por predadores pré-históricos. Uma das coisas mais interessantes a respeito da descoberta desse mamute é que, mesmo estando congelado há tanto tempo, foi possível que cientistas coletassem amostras de sangue em seu corpo. Alguns pesquisadores acreditam que o sangue desse mamute contém uma espécie de anticongelante natural. Um acordo foi assinado entre cientistas para tentar clonar Yucca, mas ainda não se sabe se é possível encontrar um material genético bem preservado a partir da amostra de sangue colhida. O professor Adrian Lister, do Museu de História Natural de Londres, declarou ao jornal The Guardian que sempre que um mamute é encontrado, questões a respeito de clonagem são levantadas. Múmia de 5.300 anos é encontrada nos Alpes italianos. Um casal de alpinistas alemães encontrou em um dia como este, no ano de 1991, uma múmia muito bem conservada, de cerca de 5.300 anos nos Alpes italianos. Conhecida como Otzi, ou múmia do Similão, é um homem que tinha entre 30 e 45 anos e media aproximadamente 1,65 centímetros de altura. Ele foi encontrado em uma geleira dos Alpes, perto do Monte Similão, na fronteira da Áustria com a Itália, de onde deriva o seu nome. A múmia está exposta no Museu de Arqueologia do Tirol do Sul, Bolzano, Itália. A sua morte, de acordo com um estudo de 2007, foi provocada pelos ferimentos de uma flechada no ombro. Os pesquisadores acreditam que ele era um caçador que deveria estar com outros colegas e que eles poderiam ter travado uma luta com algum grupo rival. Otzi, assim como uma múmia egípcia, Ginger, é uma das mais antigas múmias conhecidas. A sua descoberta forneceu várias informações sobre a sociedade da Europa na Idade do Cobre, já que além da análise do material genético também foram encontrados vários artefatos. O homem tinha 57 tatuagens, algumas localizadas ou próximas de pontos que coincidem com os de acupuntura, e podem ter sido feitas para tratar de doenças. Suas roupas eram bastante adaptadas ao frio, com sapatos largos e à prova de água também, aparentemente feitos para caminhar na neve. Tufos de grama macia dentro do sapato serviam como isolante térmico. Também foram encontrados um machado de cobre, uma faca de sílex, um tipo de coldre repleto de flechas e entre outros objetos. Esta múmia também carregava cogumelos, um com propriedades antibacterianas e outro que parecia pegar fogo facilmente e que pertencia a uma espécie de conjunto para fazer fogo. Uma análise de cromossomos de Otzi indicou que ele pertence a um grupo genético que hoje domina o sul da Córcega. As análises de DNA também revelaram que ele tinha uma probabilidade alta de sofrer de aterosclerose, intolerância à lactose e da doença de Lyme. Um peixe devorando o outro. Dois irmãos encontraram em um lago no estado de Indiana um peixe congelado do lado de fora de um lago também congelado. A surpresa foi ainda maior quando eles decidiram retirar o bloco de gelo que o peixe estava grudado. Com um bloco congelado, revelou que o peixe do lado de fora estava sendo engolido por outro peixe, que também morreu congelado do lado de dentro. A coincidência para que esses dois eventos acontecessem ao mesmo tempo é surpreendente. A melhor explicação encontrada é que os dois subiram a margem juntos e foram congelados nesse instante bastante peculiar. Joias preciosas. As primeiras pistas vêm de 24 de janeiro de 1966, quando o voo 101 da Air India inicia sua descida para o aeroporto de Genebra. O piloto havia feito um erro de cálculo em relação à altitude ao Boeing 787, que rumava para o topo do Mont Blanc, a mais alta montanha da França. Todos os 117 passageiros a bordo morreram na colisão. O avião fez uma grande cratera na montanha, tenha dito o primeiro guia ao chegar no local. Tudo foi completamente pulverizado. Nada era identificável exceto algumas cartas e pacotes. Várias tentativas de resgate de corpos e destroços foram canceladas devido às condições climáticas desfavoráveis. Muitos restos foram coletados nos anos seguintes à tragédia, incluindo uma mala diplomática, mas pedaços de metal retorcido ainda podem ser encontrados no alto da montanha. Mas levou meio século para que o local da queda revelasse o seu maior segredo.
esmeraldas, safiras e rubis. Estes destroços que se espalhavam com a explosão estavam em uma pequena caixa de 100 preciosas esmeraldas, safiras e rubis, que acabou sendo jogada longe e engolida pelo gelo. Ela foi escondida pelo gelo e encontrada por um alpinista local que a entregou para a polícia. A decisão do montanhista de não tomar posse das pedras preciosas, avaliadas em 246 mil euros, impressionou a polícia. Como você pode ver, ele é muito honesto, disse o policial local. Ele não queria ficar com uma coisa que pertencia a uma pessoa que morreu. As joias foram levadas para o prefeito, que as armazenou em um cofre da prefeitura até que a imprensa ficou sabendo do caso. Vida extraterrestre. Segundo matéria publicada pelo G1, os cientistas russos conseguiram acessar uma área isolada e intocada pelo ser humano em um lago subglacial, ou seja, abaixo da cobertura de gelo da Antártica. Essa parte era tão difícil de ser penetrada que os cientistas dizem que permaneceu intacta pelo menos 14 milhões de anos. As amostras são de um período anterior à Era do Gelo e foi recolhida do Lago Vostok, abaixo de 3.700 metros de puro gelo. Os resultados das pesquisas mostraram que havia presença de bactérias completamente diferentes das que conhecemos hoje em dia. Os cientistas divergem sobre a questão e a pesquisa continua, mas as bactérias poderiam ser provenientes de outro planeta. Várias coisas estranhas são encontradas no gelo. Aliás, é pouco o nosso conhecimento sobre o assunto, mas que ainda irá nos surpreender, e muito. Conhece outra coisa que já foi encontrada congelada? Então deixa aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.